E as perguntas não param, pastor. O chat Vamos lá. aqui... Nosso amigo Pedro Isaac está perguntando aqui, pastor, como é lidar com os líderes de uma igreja? Pedro Isaac. Esse aí eu vi Boa, nascer. Pedro. Esse eu Será vi que os nascer. líderes dão trabalho, Pedro? Esse eu vi nascer, peguei no colo, né? Esse é uma figura. Batizei ele, falo, vou casar você agora. Cuidar de líder é uma coisa muito prazerosa, né? É um desafio, né? Porque... Quando não dá trabalho, né, pastor? Mas o que eu considero que a maior dificuldade é o alinhamento. É isso só. Eu nunca tive problema por falta de respeito, nunca fui afrontado por ninguém da liderança, nada disso. Mas eu percebo que às vezes a falta de alinhamento só, entendeu? Eu vejo isso como uma das grandes dificuldades dentro do ministério. Porque pessoas que ela não está alinhado com aquilo que você quer fazer. Então acaba a gente perdendo tempo, porque você vai ter que investir tempo para poder ensinar de novo a pessoa sobre aquilo, entendeu? Mas para mim é o alinhamento. E partindo do princípio aí de líderes, o senhor já viu alguém que se tornou líder na igreja e o ego saltou para fora, se tornou uma outra pessoa, achando que o ministério era dela e teve que dar uma apacentada na ovelha? De púlpito, não. Mas vi de liderança de ministério, né? De liderança de ministério, de a gente poder, não vou aqui falar nome, né? Mas foi uma experiência que a gente viveu, de pessoas, por exemplo, vou dar um exemplo como se fosse o ministério de louvor, entendeu? Pessoas que chegou um dia na pastora e falou assim que aquela ministrante estava ministrando, as canções dela não atingiam a presença de Deus. Era ruim demais. Só que era a pessoa de mais confiança que nós tínhamos dentro do louvor. Por quê? Porque liderança não é só talento. Liderança é coração. Liderança é confiança. Então, e essa pessoa foi e falou isso para a pastora, né? Então, a gente entende que muitas vezes as pessoas querem usar outras de escada. E o reino de Deus não é para isso. Eu fui ministrado, fui ensinado assim, sabe? Procuro... até brinco às vezes, falo assim, eu acho que eu não sou pastor de uma grande igreja porque acho que Deus sabe que eu posso até me perder, né? Porque a gente precisa manter um equilíbrio, né? Porque nós somos só apenas um instrumento. Paulo, em 1 Coríntios 10:31, ele fala que quer comais, quer façais qualquer outra coisa, fazer tudo para a glória de Deus. Então, e eu tenho esse equilíbrio comigo, procuro... Sabe, eu tenho maior vontade, assim, às vezes, de acabar o culto. É tradição de algumas igrejas. Ir lá na porta da igreja, ficar comentando os irmãos no final do culto, né? Mas eu me lembro que numa das disciplinas da faculdade, e se falava muito sobre isso. Eu falei, pastor, imagine aquele dia que Deus te usa. Porque tem dia que Deus usa. Sim. Tem dia que o culto é normal, mas tem dia que Deus ele usa a gente. Imagine aquele dia que Deus te usou de verdade, sei lá na porta da igreja. Quantos elogios o senhor vai receber, quantas coisas vai... querer entulhar o teu coração. Então, por exemplo, eu costumo dizer que eu termino o culto, eu vou lá pro fundo. Eu fico lá. Eu até falo, eu precisava falar com alguém. Quando eu chego lá na frente, não tá mais lá, porque até eu chegar lá, demora para mim chegar lá na frente, né? Mas de púlpito, de pastor, não. De pastor, não. Graças a Deus, sempre tive pastores assim, leais, sabe? Os que passaram conosco, saíram. Até falo que foi muito difícil, né? A gente acostumar com a saída deles, que eram pessoas que nós confiávamos, né? Mas eu vi isso em ministério. E é triste isso. Deveria ser o contrário, né, Deveria pastor? ser o contrário. Quanto mais a gente aprende sobre Deus, a gente vê que Ele veio servir, né? Então a gente não é nada sem a presença dEle.